Olá, aqui é pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? É a minha pergunta de sempre. Então, nossa finalidade hoje aqui é trazer a você a ajuda no estudo da lição número 5 da nossa nova revista nesse trimestre que começamos no início agora do mês de julho. Hoje, 31 de julho, último dia do mês, estamos fazendo a 5ª lição. Não temos hoje escola bíblica dominical presencial, em função do encerramento da escola bíblica de férias, e espero que você tenha aproveitado essa oportunidade de ter trazido um dos seus pequeninos para participar desse momento, que com certeza é um momento muito gostoso. Lembro que na minha infância eu tive a oportunidade de participar de várias EBFs na igreja. Uma delas que é a igreja que eu participei, né, era a Igreja Jardim Boa Esperança, e tenho boas recordações. Mas vamos lá. A lição de hoje vai falar sobre o tema a fé e a opressão. Como nós sabemos, as lições estão apoiadas na na epístola de Tiago, ou seja, escrita a nós, é uma das epístolas gerais, ou seja, direcionada até os nossos dias e para todos os povos e todas as classes sociais, porque trata-se da palavra de Deus. Mas o tema é um tema bastante polêmico. Por quê? Porque vai falar exatamente da riqueza, da obtenção dessas riquezas, das injustiças sociais, de como os ricos oprimem os mais pobres, de como há realmente a manipulação dos recursos, a divisão per capita dos valores na nossa nação. Há algumas estatísticas não muito recentes de que acredita-se que a riqueza do nosso país ou da nação brasileira está na mão de 11% da população. Imagine você, uma população com mais de 200 milhões de habitantes, 11% corresponderia nem a 25 milhões de pessoas. Seria um valor inferior a essa estimativa. Mas como é que a gente lida com isso e como a Bíblia trata essa questão? Como eu sempre falo para você, não tenho a intenção de ler a revista para você, mas sim de levantar alguns questionamentos que levem você a perceber o que o autor quer nos ajudar a entender. Eu estive dando uma olhada, é o pastor Ronaldo Gomes de Souza, ele é pastor da igreja Jardim Aeroporto, lá em Campos do Goytacazes, portanto é o pastor do nosso estado. Ele tem aqui um belo perfil, né, de formação e, enfim, está pastoreando, ordenado ao ministério em 1985, portanto tem 37 anos de ordenado. E também uma vasta formação, como eu já falei para os irmãos. Além de ser formado em psicologia, tem mestrado, enfim, é alguém que merece a nossa atenção. Contudo, como eu já falei, cabe a você a ler a revista. A gente não vai ler a revista nesse momento, mas vou levantar alguns temas. Então, o texto diz assim, na Bíblia em que eu separei para dar uma olhada, diz assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Ou seja, com certeza, se nós obtemos recursos, riquezas ou qualquer acúmulo de valor por meios ilícitos, isso está errado diante de Deus. Mas o texto da lição é um tema muito atual. A gente está aí acostumado a olhar na mídia e a gente não está nem tão mais admirado e assustado com tantos escândalos que aparecem no meio político da nossa nação e, quiçá, em todo o mundo, que a gente acaba achando que isso é muito normal. Alguém que ingressa na vida política ou pública, com certeza, em algum momento, né, o não temor a Deus, acaba se envolvendo em algum escândalo. Mas, como a gente olha para o texto, a gente percebe que isso não é uma coisa nova, não é algo novo no meio da sociedade. Então, o que a gente precisa entender? De que o texto bíblico nos dá clareza e direcionamentos para que a gente possa realmente viver
pautado na vontade de Deus. Até porque o próprio Jesus, ele, certa vez, registrado pelo evangelista João, ele disse que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E essa abundância, ela pode ser realmente uma questão financeira, pode ser uma questão material, mas a abundância também ela vai muito mais abrangente, que alcança, inclusive, a questão nossa espiritual. Eu gosto muito do termo holístico. O que quer dizer holístico? Aquilo que envolve como um todo toda a vida do indivíduo. A gente não pode só olhar para o aspecto espiritual, material, psicológico, emocional, relacional. A gente tem que olhar para todas essas demandas a qual estão afetando diretamente as nossas vidas. Então ele vem falando aqui, uma grave repreensão aos opressores. Ou seja, no verso 2 diz assim, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Ou seja, Tiago está falando aqui e reprovando as pessoas que assim agem. Mas vamos seguir mais à frente. O versículo 1 começa no imperativo, ouçam, presta atenção. Uma percepção que talvez a gente não consiga ter é de que nada será impune ou ficará encoberto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Então o importante é que a gente olhe para o que a Bíblia nos fala e nos recomenda com relação a essas posturas, né, na nossa vida diária e nos nossos relacionamentos. Há uma frase que diz que a riqueza, se não for utilizada para ajudar as pessoas, ela não serviu para nada. Segunda coisa, ele fala sobre a maneira como se obtém as riquezas. Nós vemos pelos escândalos que nós temos aí, pelas CPIs da vida, né, de que as pessoas acabam se envolvendo em esquemas, em propinas, e isso em algum momento vem à tona. O que a gente precisa entender é que a Bíblia condena esse tipo de atitude. E às vezes a gente pensa que isso só é condenável se for uma grande monta de dinheiro. Na verdade, qualquer coisa que é adquirida de forma ilícita e equivocada está em desarmonia com a vontade de Deus. Eu gosto de dar um exemplo e que muitas vezes as pessoas ficam até chateadas e tristes, mas imagine você já foi a algum supermercado ou algum hortifruti e chegando lá, você foi até a banca de frutas, por exemplo, uma banca onde tinha uvas, não sei qual tipo de uva que você gosta, e você foi lá e arrancou uma das uvas que estavam lá no cacho, limpou na sua blusa e comeu? Você já fez isso? Então, e não pagou por essa uva? Aí eu quero ir mais adiante um pouquinho. Imagine você, o comércio aberto durante 8 horas. E que durante todo o dia, entre ali em torno de 300 pessoas. Vamos dizer que cada cacho de uva tenha, em média, aí 50 uvas. Bom, se cada pessoa que entrou lá, nesse hortifruti, tirou uma uva e que cada cacho de 300 pessoas, cada cacho tem 50 uvas, então são 6 cachos de uvas que foram comidos ou que foram consumidos sem que se alguém pagasse qualquer valor por eles. Imagine isso ao final de uma semana. Eu estou falando de um dia só. E no final de um mês? Então, são de pequenas coisas que muitas vezes nós envolvemos e que elas se tornam um grande problema, porque muitas vezes a gente acha que essas coisas não vão nos afetar nunca. Então, olha só, nós estamos falando de ricos aqui, o texto está falando de pessoas que oprimem os mais pobres com as suas riquezas, com as suas injustiças, mas muitas vezes nós agimos com injustiça e de forma equivocada também no nosso cotidiano. Terceira coisa, a maneira como se usa as riquezas pode ser opressora, né? Então, a gente não pagar o salário justo à pessoa,
mesmo que seja, de repente, uma classe que tenha um sindicato ou tenha o seu piso salarial justificado por um acordo, enfim, por uma demanda ou por um órgão regulador, e muitas vezes a gente, por ter o poder, vamos assim dizer, aquisitivo na mão, a gente usa da necessidade e abusa da carência daquele indivíduo. Ele diz aqui, nos argumentos anteriores aprendemos que a riqueza pode se tornar pecaminosa de acordo com a forma como são adquiridas. Agora veremos a propósito que como são usadas podem também tornar pecaminosas. Vejamos então como as riquezas podem contribuir para a opressão. Aí ele vem falando assim, quando são acumuladas, quando o seu uso é egoísta, quando a riqueza é ostensiva. E vai por aí. É importante que você leia e siga o detalhamento da lição. Quarta coisa, futilidade da riqueza. Ou seja, as riquezas passam, o texto que nós lemos diz que elas são corroídas, né, pela ferrugem, dependendo, se for um celeiro, ela apodrece, as riquezas podem corromper também o caráter da pessoa. Quantos relacionamentos, quantas sociedades, quantas amizades rompidas por causa de valores materiais ou de acordos não cumpridos. A gente precisa dar uma olhada nisso e perceber o quanto nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração guardado dessas coisas. Eu não estou dizendo aqui a você que você deve ser bobo, né? Ajudar a todo mundo ou emprestar sem nenhuma intenção de retorno, mas precisamos realmente ter cuidado. Na conclusão, como eu já disse para você, a gente está aqui fazendo um apanhado da revista, senão a gente vai ler e não é essa a intenção. Ler é a sua tarefa. Na conclusão, diz assim, o mundo não é justo e, às vezes, também agimos de forma injusta. A Bíblia Sagrada afirma, sempre haverá pobres na terra. Portanto, lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como o necessitado da sua terra. Então, havia uma lei, né, no antigo povo de Israel, que de 50 em 50 anos havia um recesso na terra, na agricultura, para que houvesse um descanso da terra. E também o cancelamento das dívidas de pessoas que não podiam pagar suas dívidas, ou seja, uma nova oportunidade para que essas pessoas pudessem organizar a sua vida ou ter realmente a oportunidade de um recomeço. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você pode ler essas leis lá no livro de Levítico e também de Deuteronômio. Você pode chegar lá a essas conclusões. Olha agora, vamos aqui parar para pensar e agir. Você tem experimentado injustiças, opressões existenciais que o deixam triste, às vezes até mesmo enfurecido? Como esse estudo ajuda a encarar a situação, né? Como a gente tem olhado aí para as injustiças sociais, altas do preço de combustível, dos alimentos, de energia, enfim, todas essas coisas que são necessárias no nosso cotidiano. Você tem agradecido a Deus com bens materiais ou o que você tem feito deles? Ou seja, a gente precisa também entender de que a nossa vida não se resume somente no ganho e nas coisas dessa terra, em angariar os bens dessa terra. O próprio Jesus pergunta, dizendo o seguinte, onde está o seu tesouro? Né? Onde está o seu coração? Aí também estará o seu tesouro. Formas de honrar a Deus com os seus bens dizimar, ofertar, participar do sustento missionário, ajudar alguém que não tem o que vestir e comer. Aqui na igreja nós temos algumas ações que estão direcionadas a entregas de cestas básicas. Nós temos aqui alguns recursos também direcionados a essa beneficência, mas isso tudo só é possível mediante a nossa fidelidade nas ofertas e nos dízimos. Acredite, se nós fôssemos mais fiéis, poderíamos ajudar os nossos irmãos. Lógico, tomando todo cuidado para que a gente não seja enganado pelos
espertalhões, porque irmãos existem e muitos. E quarta coisa, precisamos ser proativos no clamor e na ação da justiça. Uma coisa proativa nos anteceder a essas questões. Não querendo aqui adicionar um caráter político na nossa lição, mas eu quero convidar você a orar e pensar também nesse ano que estamos no decorrer dele, que é o ano de 2022, é um ano de eleição. É uma oportunidade para a gente avaliar, né, quem nós vamos colocar lá e, através do nosso voto, dizer e expressar a nossa vontade. Não estou aqui defendendo nenhum partido político, não estou defendendo nenhum candidato, mas quero levar você a pensar e refletir que muitas vezes as razões e as coisas que acontecem na vida social, ou de abusos sociais, ou de algumas coisas que não são, de fato, revistas e colocadas no seu devido lugar, é a nossa omissão também. Então, não se esqueça que temos as leituras diárias, que estão em Lucas, Mateus, Filipenses, Timóteo, Marcos e Tiago. Todas essas leituras vão ajudar você a ter uma compreensão mais clara desse estudo. Que Deus te abençoe e que o seu domingo seja inteiramente na presença do Senhor. Para registrar, fé e a opressão é o título do estudo dessa lição que hoje aqui estudamos juntos. Que Deus te abençoe.